Hoje as empresas, né? Hoje as grandes empresas trabalham muito a questão do relacionamento interpessoal. E o relacionamento interpessoal é um relacionamento mesmo entre as pessoas, principalmente com a sua chefia. Isso é muito importante. E tem uma palavra em inglês que o pessoal usa muito nas empresas, que é dar feedback. Então, o que é esse feedback? Feedback não é o filho do back, né? O feedback é você falar assim, a sua chefia falar como é que você vai indo, o seu diretor, o seu patrão, falar se está satisfeito, se não está satisfeito. Principalmente, empresas que têm um sistema de bônus, né? Que tem um sistema de bônus que fala o seguinte, olha, o contrato de trabalho aqui são 12 salários, mais o 13º, e tem o 14º salário. Só que o 14º salário é um bônus. E você vai ter direito se você for bem na avaliação profissional. Se você for uma pessoa, né, mais ou menos, não vai ter bônus. Mas se você é uma pessoa fora da curva, uma pessoa acima da expectativa, você vai ter bônus. Você pode ter o 14º salário. E tem pessoas que têm, assim, meio salário, porque não foi tão bem, o outro um salário inteiro a mais. Tem pessoas que têm 2 salários, que foi muito, muito bem, deu bastante resultado. Aí, antes da gente entrar na palavra, a gente espera, né? Nós servimos aqui ao Senhor, né? Temos a esperança de estarmos na glória com Ele. Mas, será que nós estamos agradando ao Pai? Será que você tem agradado ao Pai? Será que eu tenho agradado ao Pai? Eu já contei uma história aqui, e alguns irmãos vão se lembrar, outros mais novos talvez não conheçam. É a história de um irmão que ele tinha uma confeitaria. E como ele conseguiu aquela confeitaria que era, assim, ele trabalhava numa indústria, tá, mas o sonho dele era fazer bolos, fazer doces, né? E ele orou para Deus tanto, para Jesus ajudar ele e tal, que ele conseguiu. E a empresa dele ia indo bem. E aí ele falou assim, olha, a minha promessa com o Senhor é que o dia que eu chegar na glória, eu quero levar um presente para Jesus. Né? E ele desejou, falou assim, eu vou fazer um bolo de chocolate, o melhor bolo de chocolate que alguém já fez nesse mundo. Né? Esse bolo vai ser o campeão. E preparou, e foi se aperfeiçoando, né? E quando chegou aquele dia que ele encontrou, que Jesus chamou ele, né? Que ele chegou lá no céu, ele chegou assim, né? Aquela alegria toda, né? Jesus estava lá, Pedro, todos os apóstolos, então aí ele chegou assim e falou, Jesus, tem uma coisa maravilhosa para te dar, né? Uma coisa que eu preparei a minha vida inteira para trazer para o Senhor. Né? O senhor não imagina o que eu trouxe, né? Como se Jesus não soubesse. Né? Você não imagina o que eu trouxe para o Senhor, né? Aí ele descobriu assim, tirou aqueles papéis, todos aqueles enfeites, assim, olha, um bolo de chocolate. Aí Jesus falou assim, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Pedro, passa aí para os outros, porque eu não como chocolate. Você já pensou que frustração daquele homem? A vida inteira preparando o melhor presente para Jesus, mas não sabia a vontade de Jesus. E ele não fez ponto nenhum com Jesus, né? Pensou que ele ia arrasar, né? Falou assim, vou chegar lá no céu, vou trazer o melhor bolo que alguém já deu para Jesus. Mas assim, mostra que nós precisamos assim parar para pensar, será que o que nós temos feito, né? Porque a nossa maior vontade, já que a Bíblia fala, né, que nós vamos ter galardões lá no céu, né? Não é isso? Que nós vamos ser galardoados pelas nossas obras, né? A salvação é pela graça. A salvação, você não precisa fazer nada, só aceitar o presente de Deus para você, que é a salvação. Mas o galardão, aquele prêmio extra, né? Aquele bônus, aquele algo mais, é pelas obras, pela sua dedicação, pelo aquilo que você é, pelo que você tem feito. Então,
Irmãos, como é importante conhecermos o coração do Pai. Como é importante, se você for na festa, ontem eu fui no aniversário de um irmão meu em Campinas, e levar um presente para ele, né? Aí estava pensando, o que eu vou dar para o meu irmão, né? Eu tenho um monte de irmãos, mas esse irmão é o mais chegado. E nós somos em 18 irmãos, mas ele é o meu vizinho, né? Eram nós dois, tinha mais proximidade, 2 anos de diferença de idade, né? A gente nós nos damos melhor, né? Mais amizade. Aí, o que eu vou dar para o meu irmão, né? Aí eu estava pensando em alguma coisa, aí a minha esposa deu uma ideia. Porque eles ainda não são evangélicos, são católicos, né? Mas aceitaram a Jesus no curso Casados para Sempre, mas ainda não resolveram frequentar uma igreja. Nós estamos orando para ver se vai ter uma IBC, né? IBFC, Igreja Batista da Família em Campinas. Quando eu falo isso, minha esposa já começa a se coçar, né? Aí, minha esposa falou, dá uma Bíblia para ele. Olha aí, dá um presente, né? Mas assim, a gente vai dar um presente para alguém, a gente precisa conhecer, né? Saber qual que é o gosto da pessoa. Você já pensou? Você gastar o seu dinheiro, o seu tempo, né? Às vezes você faz com tanto carinho o negócio, a pessoa fala, mas eu não gosto disso aqui, né? Eu vou fazer o quê? Vou jogar fora esse negócio, né? Não fala na sua cara, né? Mas o Jesus falou, ó, eu não gosto de bolo de chocolate. Pedro, se diverte aí, você que gosta de chocolate, né? Mas então, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Temos que conhecer o coração do Pai. Então, existem princípios espirituais que a palavra nos ensina, que nos ajuda a conhecer mais a Deus, né? Eu queria que o irmão colocasse uma projeção aí. Existe o segredo da fechadura, da chave que abre o coração de Deus. Então, existem princípios bíblicos, né? Por exemplo, olha lá como é que é uma fechadura, né? Quem já teve a oportunidade de ver uma fechadura, não é novidade, mas tem muitas pessoas que falam assim, eu sei que eu ponho a chave lá, viro e ela vira, né? Mas não é qualquer chave que abre, é verdade? Senão, não, existe uma chave para cada fechadura, né? E cada chave tem um segredo. Então, esses dentinhos maiores e menores, né? É a chave certinha para virar, né? A linguinha da porta lá. Se essa chave não tivesse essa cavidade que tem ali, ia travar naquele pino, não ia virar, e a porta não ia abrir. Então é simples assim, né? O segredo é você conhecer o segredo, né? Uma vez que você tem a chave, você abre a porta. Se você não tiver a chave, você não abre a porta. Então nós queremos abrir e conhecer o coração de Deus. Então nós precisamos conhecer os princípios espirituais que abrem o coração de Deus. A gente precisa ver, por exemplo, a Bíblia dá aqui uma dica. Por exemplo, Êxodo 20:12, o 5º mandamento fala assim, honra teu pai e mãe, para que sejam alongados seus dias na terra. Não já é uma dica? Você quer agradar a Deus? Honra teu pai e tua mãe. E ele te dá um bônus. Qual é o bônus? Seus dias são alongados na terra. Se você é uma pessoa que não honra pai e mãe, você não tem esse bônus, né? Por quê? Isso é um dos segredos, né? São vários, né? Você vê que a chave não tem só uma pontinha, né? Tem vários segredos ali, né? Várias cavidades, cada cavidade é um segredo. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A Bíblia dá as dicas como agradar o coração de Deus, como que a gente vai conquistar os bônus. Então existe um bônus especial. Deus já nos deu o seu melhor presente. Mas, como eu disse, né, a salvação nós já temos. Pela graça nós somos salvos, não pela fé, né? Não pelas obras, mas pela fé na obra que nós vamos hoje relembrar aqui, através da Santa Ceia. Nós temos a salvação já dada, mas assim, o que Deus promete para nós, né? Então a palavra fala tanto assim em galardões. Vamos falar assim, né?
E nós queremos ser reconhecidos por Deus. Quem é que não quer? Se você, mesmo você não gosta de ser chamado de puxa-saco, mas você gosta de agradar o seu chefe, porque desagradar o chefe não é bom, né? Ele te dá mais serviço, né? Se ele não te dá o aumento que você estava querendo, então, como é bom você estar de bem com o seu chefe, com o seu patrão. Imagina estar de bem com Deus. Se você quer uma vida abençoada, esteja de bem com Deus. Não que Deus vai castigar você. Não existe o castigar. Existe abrir o coração de Deus, conhecer aquilo que já preparou para você gozar do bônus extra, dos galardões, né, que Deus preparou para nós. Então, o que agrada ao coração de Deus? Nós vamos ver aqui, tem muitas coisas que agradam o coração de Deus. Mas assim, em Mateus 25, quando ele fala dos talentos, ele também é uma outra dica, como é que Jesus ensina o coração de Deus, como é que ele é o governo de Deus, não é? Quando ele explica sobre os talentos, Jesus está falando ali o seguinte, né? Mateus 25, ele fala o seguinte, e também, ele estava ensinando sobre o reino de Deus, né? Tinha falado das 10 virgens e tal, né? Aí ele chega assim e fala o seguinte, e também, o reino de Deus, né, é como aquele homem que foi viajar, ao sair para a viagem, ele chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Muito bem. Um homem foi viajar, tinha uma propriedade, tinha dinheiro, tinha riquezas, e ele confiou os seus bens. A palavra diz que a um ele deu 5 talentos, né? A outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E a frase, a palavra completa ali, dizendo aqui, ó, segundo a sua capacidade. Então, o que acontece? Vamos entendendo aqui. Isso aqui é uma introdução para nós entrarmos na palavra. Deus, Ele confiou o reino dele aqui na terra para a igreja, que somos nós. E Ele não chamou qualquer um para isto. A palavra está lá em João 15:16, que fala assim, não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Muito bem. Então, Jesus está ensinando o reino de Deus, e ele fala assim, é como um homem que foi viajar e deixou os seus bens para pessoas tomar conta. Primeiro, ele chamou um e deu 5, o outro deu 2 e o outro deu 1. E ele disse que ele deu segundo a capacidade de cada um. Aquele que tinha melhor capacidade para administrar, ele deu 5. O outro que não tinha tanto quanto aquele, mas tinha uma boa capacidade, deu 2. Mas aquele que tinha uma capacidade razoável, ele deu 1. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui em João 15:16, Jesus está se despedindo, né? Está já preparando os discípulos, que ele vai voltar ao Pai. E ele fala o seguinte, olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Deus está falando o seguinte, não foste vós que escolheste vir, Deus escolheu, Deus escolhe e vê a capacidade de cada um. E aqueles que têm mais capacidade, Ele dá mais, né? Outros que não têm tanta, dá menos, mas segundo a sua capacidade. Mas a cada um de nós recebemos um talento. Então, pergunto, suponha que você fosse esse homem que tem dinheiro para cuidar, tem propriedade, tem negócio. Você deixaria a chave da sua casa com alguém que você acha uma pessoa irresponsável, incompetente? Você deixaria os seus bens para uma criança cuidar? Não, né? Você não é louco? Então, Deus conhece a cada um de nós. E Ele tem um bem tremendo, que é o reino, né? O seu reino, que Ele está se preparando para preparar a vinda do reino dos céus,
não é quando nós formos para a glória, ela já veio quando Jesus veio. E Ele nos chama para compartilhar o seu reino aqui na terra. E a nós, Ele vai vendo quem é que tem mais preparo, quem tem mais vontade. Então, nisto você vai vendo que não foi você, não foi eu que escolheu estar aqui, mas Ele escolheu. Agora Ele escolheu com um propósito, irmãos. Ele escolheu com um propósito, falou assim, ó, eu vos escolhi e vos designei para que ide e dei fruto, e fruto que permaneça. Olha que bom, irmão. Aí começa a vir a questão de toda, assim, como é bom a gente se esforçar para estar, assim, olhando a vontade do Pai, correspondendo à vontade do Pai, porque Ele fala o seguinte, à medida que nós fazemos a nossa parte, demos fruto, e esse fruto permaneça, Ele fala, para que, Jesus fala assim, para que tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós somos muito bons para pedir, não é verdade? Pedir é que nem nós mesmo, dá-me, né? Os cabritinhos, né? Os ovelhinhos, dá-me, né? Mas assim, Deus também, Ele espera que a gente dê frutos. E à medida que a gente dá frutos, à medida que a gente colabora para a expansão do reino de Deus aqui na terra, Deus vai se agradando e chega ao ponto que Jesus fala o seguinte, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha que bênção, não é? Quando você está com a moral com seu pai está lá, né? Ô pai, dá um dinheirinho aí, né? Quando o filho não trabalha, né? Como é que é? O pai regula em função do que o filho corresponde, né? Um filho que não obedece, que não dá, tudo que ele pede para fazer não faz, tá? Fala assim, agora você vem me pedir? Né? Então, o pai quer mais que o filho, né, dê fruto para que ele, depois, quando ele pedir as coisas, olha, eu me lembro, né, quando, eu já contei aqui, a primeira vez que eu pedi dinheiro para o meu pai, né, pedi um cruzeiro. Dá um dinheirinho, pai. Eu tinha uns 10 anos, né? Meu pai deu um cruzeiro. Sabe? Eu já contei aqui, talvez vocês vão se lembrar. Sabe o que eu fiz? Comprei 1 quilo de jabuticaba. Falei, que coisa, né? Eu morava assim numa cidade do interior, pequena, né? E jabuticaba é uma fruta que eu sempre gostei muito. E ali, eu fui e falei assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Comprei 1 quilo de jabuticaba, 1 litro, né? Aí, quando eu contei para o meu pai, ele falou assim, fez muito bem, porque ela sustenta, né, tal, né? Então, irmãos, como é gostoso você ter moral, não que você mereça, mas como é gostoso você sentir assim, que você está bem para pedir para o Pai. Mas se a gente só pede, e quando o Pai pede, a gente não tem nada para oferecer assim, mas o que você tem feito aí pelo meu reino? Então Deus, Ele dá aqui todo o segredo que nós mostramos aí, para agradar o coração do Pai. Então nós vamos falar hoje aqui, há 2 pregações atrás, o pastor Rodrigo trouxe a mensagem sobre Jó. Né? Espetacular mensagem de Jó. E ali Deus falou o seguinte para Satanás, olha só, olha que elogio Deus fez para Satanás. Você viu o meu filho Jó? Você estava onde? Estava dando um passeio aí pelo mundo, fazendo umas voltinhas aí, né? Você viu lá meu filho Jó? Olha, meu filho Jó é um homem íntegro, reto, não existe outro igual. Esse era bom, né? Você já pensou? Deus fazendo um elogio rasgado assim a seu respeito? Oh, que bênção, né? Íntegro. Íntegro é aquilo que você é entre 4 paredes, quando ninguém está te vendo. Você não é uma pessoa de 2 caras, como tem muitas pessoas que têm 2 caras, né? Aqui na igreja, né? Todos os irmãos é uma coisa, mas chega em casa, vira o negócio, né? Chega lá fora, não tem nada, ninguém sabe que aquela pessoa é cristã. Fala, não acredito, ele é cristão mesmo, né? Então, a pessoa íntegra é aquilo que ele é dentro de 4 paredes.
né? Quando ninguém está vendo, quando está ele, né? Não tem ninguém olhando, e reto. É quando você está lá fora. Que ninguém tem uma palha para falar de você. De mal, né? Que fale, mas que fale de bem. Então, Jó recebeu um elogio rasgado de Deus, né? Falando assim para impactar, né? Um elogio que todo mundo falou, que benção, né? Eu sei que às vezes tem situações que você perde o controle, tem hora que você chuta o pau da barraca mesmo, fala algo que não devia, mas se você se arrepende, aí é outra coisa. Então, eu quero falar de um homem, hoje aqui, que Deus falou, um homem segundo o coração, a palavra fala, um homem segundo o coração de Deus. Isso é um outro elogio também, né, que nós vamos ver aqui. Irmãos, quem é esse aqui? Abra Atos 13, 22. Vocês já sabem quem é, mas vocês vão ver. Sempre ouvia falar assim, fulano, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E como Deus colocou no coração de ministrar essa palavra, eu fui buscar onde cita precisamente essa declaração. Então, em Atos 13, 22, a palavra diz assim, depois, né, todo mundo achou aí? Depois que tirou Saul, né, porque primeiro havia um rei, Saul. Saul era o primeiro rei que Deus deu ao seu povo, né? Depois que Saul foi trocado, né, porque ele não foi um bom rei, a Bíblia diz assim, no verso 22, depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, ao seu povo, né? Do qual também testemunhou, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O que diz aí? Então você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Qual o segredo? Fazer a vontade de Deus. Esse é um dos pontos. Lá na palavra que nós vamos ver aqui, ela está no livro de Samuel. 1 Samuel 13, 14. A Bíblia diz assim, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer, meu Deus, o privilégio de estar na tua casa nessa noite tão gostosa, Senhor. Esse domingo maravilhoso que o Senhor permitiu estarmos em comunhão com os irmãos. Estamos aqui, Senhor Deus, refletindo sobre como abrir o teu coração, como conhecer os segredos que está ali, Pai, revelado na palavra, que agrada ao Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, chegar um dia na glória, achamos que estamos encantando os teus olhos e, no entanto, não temos feito aquilo que agrada ao Senhor. Mas, Pai, nessa noite, o Senhor nos colocou no coração de falar sobre um homem segundo o seu coração, Senhor. Um homem que o Senhor tem buscado no nosso meio, e eu creio, Pai, que aqui na nossa igreja nós temos muitos irmãos que querem ser esse homem, essa mulher, segundo o teu coração. Pai, revela a Ti, nos revela, Senhor Deus, a Tua vontade, revela através da palavra o entendimento, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, estarmos cada vez mais afinados com a Tua vontade, com o Seu desejo, para que possamos ter certeza, Senhor Deus, que aquele dia que nós nos encontrarmos na glória, Senhor Deus, o nosso presente vai agradar aos Teus olhos, Pai. E tendo já agradado desde já, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. A gente já contou meia história dos fatos aqui. Quando a Bíblia fala o seguinte, né? Porém, agora não subsistirá o teu reino. Quem é que está falando? Profeta Samuel. Para quem? Para o rei Saul. O rei Saul, ele desobedeceu a Deus.
Deus deu orientações claras para ele através do profeta Samuel. Então, Deus falou, vai para cá, ele vai para lá. Não faça isso, ele faz. Então, tudo que Deus pediu para ele era só seguir as ordenanças de Deus. E Saul foi muito ousado em fazer do seu jeito. Será que aqui na nossa igreja, né, nossas vidas, nós temos prestado atenção naquilo que Deus tem recomendado através da palavra? Então, Deus está trazendo hoje aqui um momento de reflexão, porque a nossa igreja, a direção que Deus está dando é para levantar a liderança, pastores, evangelistas, pessoas que vai fazer a diferença, que já está fazendo, mas vocês nem sabem. Mas já foi separado pessoas para fazer a diferença no reino espiritual. Então, Deus está trazendo palavras para que a gente vá entendendo, tá? Quem serão as pessoas que Deus vai usar, né? E assim, essa palavra veio muito propositalmente para nós pararmos e pensar, será que eu estou alinhado a essa palavra? O que eu preciso? Então, pensa bem. Quando o profeta Samuel vem e fala aqui para o rei Saul, seu reino já era. Que nem algum partido por aí, ó, já foi, né? Passou seu tempo. Você fez o que não devia, meteu os pés pelas mãos, agora, tchau. Tchau. Então, o profeta Samuel fala para Saul, o rei Saul, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Porque o profeta Samuel, Deus já tinha chamado ele e falou assim, vai na casa de Jessé ungir o seu filho. Né? Vai lá, que eu vou mostrar para você quem você vai ungir, que vai ser o novo rei de Israel. Por conta, Saul pisou na bola, Saul não obedeceu, Saul foi negligente. E ele coloca aqui com todas as letras. Ele coloca com todas as letras. Já lhe tem ordenado o Senhor que essa pessoa vai ser o capitão sobre o seu povo. Então, exatamente isso que eu tenho buscado a direção de Deus. Quem é a liderança da nossa igreja? Quem é que Deus vai estar levantando para o nosso meio? Então, quem é que Deus está buscando, não só aqui na nossa igreja, mas no teu reino, né? Que quando ele fala o reino de Deus é tudo, né? Quem é que Deus já preparou? Então, aí você vai ver aquela questão dos talentos, né? Tem pessoas que você olha e você já vê, essa pessoa aqui é uma pessoa fora da curva, né? Um recebeu 5 talentos, então essa pessoa tinha muito mais capacidade do que o outro que recebeu só 3, não é verdade? Recebeu 2 talentos. O outro que recebeu 1 é o que tinha menos. Mas tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho talento nenhum, mas o que nós precisamos falar? Nós já falamos aqui, reforçamos, todo mundo tem talento. Pelo menos um talento nós temos. Qual é o nosso talento? Nós temos que buscar, descobrir. Agora, quando quando Samuel foi à casa de Jessé, até na quarta-feira no culto lá, eu estava comentando isso. Tem pessoas que nem sabem o quanto ela é já potencialmente uma pessoa que vai fazer a grande diferença, que nem a família dela sabe. Mas Deus já sabe. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé procurar um filho dele para ungir, a Bíblia diz que Samuel foi lá e falou, Jessé, vim aqui porque Deus mandou eu ungir o teu filho como rei. Vai ser o novo rei de Israel. Jessé, ele tinha vários filhos, né? E ele trouxe todos os seus filhos lá que já estavam preparados, pessoas assim, bem atualizadas no exército de Israel, pessoas que eram fortes, preparadas, e pôs todo mundo lá na sala, né? E a palavra diz que Samuel olhou lá um bonitão lá e falou assim, esse tem cara de rei, né? É esse aqui que vai ser o novo rei de Israel. Aí Deus falou, negativo, né? Não é esse não. Aí é o outro, não é. É o outro, não é.
é outro, né? Acabou os filhos. Falei, poxa vida, então eu estou na casa errada. Aí ele falou assim, não. Jessé, você tem mais filhos, Jessé? Você tem mais filho? Ó, tem um carinha aí que é meu filho aí, mas ele é um imprestável, ele está lá no campo, né? Ele está lá no campo mexendo com as ovelhas, nem trouxe ele aqui. Ele é uma pessoa assim, né? Eu creio, irmãos. Eu queria que você parasse para pensar. Deus, Ele conhece o nosso ontem, o hoje e o amanhã. Nós conhecemos o nosso hoje e sonhamos com o amanhã. Mas aquelas pessoas, mesmo na sua casa, na sua família, às vezes fazem um juízo totalmente errado, porque eles olham a circunstância, né? O que aconteceu? Jessé fez o maior desprezo do seu próprio filho. Falou aquele cara, ele devia ter até uma preocupação que aquele menino ia sofrer bullying lá na escola, porque já pensou, enquanto os outros estavam no exército, ele estava lá mexendo com ovelhinha, né? Fazendo caracóis nas ovelhas, cuidando de ovelha, tocava harpa, né? Para tocar harpa tem que ter unha comprida. Você já pensou no menino com unha comprida, né? Vão falar mal desse menino. Então, Jessé falou assim, aquele lá nem chamei, porque ele fica cheirando gado, né? Ia estragar o nosso almoço. Aí Samuel falou, ó, enquanto ele não estiver aqui, ninguém bota uma mão numa faísca de farinha na mesa, né? Chama esse cara aí que é ele. Irmãos, Deus, Ele olha para nós e Ele vê o amanhã. Às vezes, nós já lemos aqui várias vezes, faz um mês e meio que Deus tem falado, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Tá bem? Eu é que sei. Porque, às vezes, a gente fica falando o seguinte, quem sou eu, né? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Irmãos, você não é nada, eu não sou nada, mas Deus é o poderoso. Tá bem? Então, vamos falar um pouquinho, depois que Deus revelou Davi, né? A gente pula essa parte aqui do entendimento. Por que é então que Jesus, melhor, por que Deus chamou Davi um homem segundo o coração de Deus? Se você entender bem, e coisas que você fala assim, olha, eu não sou tão bom nisso, mas eu preciso melhorar nisso, você já começou a caminhar para a direção que Deus quer. Primeira característica de um homem segundo o coração de Deus, obediente à tua palavra, amém? Está claro, está claro. Quando nós lemos Atos 13:22, falou assim, Davi, né? Vou ler de novo aqui. Deus tirou Saul e deu Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo, achei Davi um filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está aí, né? A obediência para Deus é tudo. Quando Deus te chama, você, eis-me aqui, Senhor. Né? E eu sempre falo, né, aproveitando a presença aqui dos irmãos que nós participamos do mesmo ministério, Nikkei, um homem que eu espelho sempre, que me influenciou muito, né, a seguir a carreira, foi o pastor Kamakura, quando nós estávamos falando sobre ministrar curso. E acabamos de ministrar um curso aqui em Osasco, né, São Paulo. Falei, olha, vamos fazer esse curso em Campinas, né? O que o senhor acha? Falei assim, né? Campinas, imaginei, né? A hora que eu falar Campinas, eu falar assim, 100 quilômetros daqui. Quem é que vai pagar? Quantas horas para ir e voltar? Todo domingo, né? Quando eu falei com ele falou assim, ué, por que não? Né? Eu sempre falo isso, eu não me esqueço. A obediência, a vontade, a disposição para fazer a obra de Deus. Por que não? Não sou eu que vou fazer, é Deus que vai me capacitar. Se Deus quer me usar, por que não? Então, a obediência à palavra é fundamental. Quando você obedece a palavra, você está obedecendo a Deus, porque a palavra é Deus falando com você. Ah, mas Deus fala. E nós já mostramos aqui
ter situações em que Deus falou com toda a clareza, com todas as palavras, né? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, a obediência de Davi. Quando Davi, ele veio, né, para ficar já, aproximou-se de Saul, ele foi uma bênção para Saul, porque Saul, depois que ele venceu o gigante Golias, Saul trouxe para perto dele, e Davi começou a fazer muito bem para Saul. Mas a Bíblia nos conta que à medida que Davi foi crescendo, né, porque ele ia para a luta, vencia os filisteus, e as pessoas começavam a elogiar Davi, e Saul começou a ficar com ciúmes. Então, o que acontece? Davi tinha tudo, ou muitas oportunidades para matar o rei Saul, que perseguia ele. E ele foi obediente à palavra de Deus, que falou assim: não toque no ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Irmãos, todos nós aqui somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus, somos ungidos do Senhor. Nós não podemos falar mal um do outro. Você está tocando no ungido do Senhor. Toda vez que você começa a falar, por mais razão que você tenha, você já perdeu a razão. Porque você está tocando no ungido do Senhor. A pessoa errou, ora por ela, né? Faça, né, a orientação. Se você, que nem, olha, vem ao pastor, vamos lá, o pastor vai orar. Mas assim, à medida que você começa a pipipi, né? Olha, você viu o que aconteceu, você está afundando mais aquela pessoa, você está tocando no ungido do Senhor. Então, você não está sendo obediente à palavra. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então, nós temos que entender que, se você não pode ajudar, também não atrapalha, né? Nós temos que ter esse entendimento que Deus nos chamou para edificar. Inclusive, eu sempre falo, né, que tem uma palavra que é um filtro, que fala o seguinte: se tiver alguma coisa boa que edificar, né, uma coisa que vem trazer louvor, edificação, seja isto que ocupe os seus pensamentos. Mas se você estiver pensando coisa ruim, expulsa aquilo lá, porque aquilo lá não é de Deus, né? E à medida que você vai pensando, aquilo lá vai fazendo mal, e vai fazendo mal àquela pessoa. Então, eu vejo aqui a obediência de Davi, de ele, quantas vezes que Saul quis pregar ele contra a parede, ele se desviou da lança, e ele não jogou a lança de volta em Davi, ou melhor, em Saul. Não é verdade? Irmãos, nós temos que começar a entender o quanto que é importante estarmos obedientes à palavra de Deus. A segunda parte aqui que nós vimos aqui é a questão Davi era uma pessoa que amava a Deus. Quem ama a Deus aqui? Todos nós, né? Amém? Glória a Deus. Mas a palavra diz: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você é um mentiroso. Nós não amamos a Deus coisa nenhuma, porque se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, a primeira coisa, Davi era uma pessoa obediente à palavra. A segunda coisa, ele amava a Deus. E o amar a Deus significa também amar o seu irmão, porque se Deus é amor, nós temos que nos espelhar nele, né? Nós temos que ser igual a Deus, buscar ser perfeito, porque o Senhor é perfeito. Então, nós temos que buscar nele essa inspiração. Então, quando nós falamos aqui a respeito do amor, né? O amor é tudo. Se você é uma pessoa que não tem amor dentro de você, você não é uma pessoa completa. Você é uma pessoa inacabada. Para que serve uma coisa inacabada, né? Eu tenho um exemplo. Eu conheci um irmão que ele gosta de mecânica. E um dia eu cheguei na casa dele e vi uma moto. Falei: legal, você comprou moto, eu estou montando. Fazem quase 5 anos que a moto está lá, mas não está terminada. Vou fazer uma pergunta, né? Para que serve aquilo lá? Inacabado. Fala sério. Sujeira, incômodo, não é verdade? Atrapalha.
é uma coisa a mais para você se preocupar. Mas então, acaba. Então, quando a pessoa não tem amor na sua vida, é uma pessoa inacabada. A sua obra não frutifica. Se aquela moto tivesse acabada, hoje eu estava conversando com o irmão, que ele levanta muito cedo, e ele falou assim, olha, para eu ganhar 1h30, né, para não precisar levantar tão cedo, eu comprei uma moto. Estou aprendendo. Então, uma moto que funcione, que você possa usar, porque se você tiver uma moto, mas não puder dirigir também, vai resolver. O amor é isso, né? A palavra de Deus, né, em Colossenses 3,14, sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos que estar revestidos de amor, né? Se você ler 1 Coríntios 13, né, quantas coisas bonitas que fala sobre o amor. Amor é a marca do cristão, né? Nisso sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Irmãos, como é que é o amor na sua vida, né? Nós temos muitos e muitos motivos para ficar chateados, muitos e muitos motivos para estar, às vezes, cansado, estressado, mas nós temos que nos revestir do amor. É a palavra de Deus. Colossenses 3,14. Sobre tudo isso, revestivos do amor, porque ele é vínculo da perfeição. De que adianta um homem ser um bombril? 1001 utilidades. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, mas se não fizer com amor, de nada vai servir. Não é verdade? Você faz, mas se não tiver alegria na sua casa, não tiver amor, não vai ter. Ou você fala assim, para que eu fiz? Amanhã já é segunda-feira de novo, né? E agora, se não tiver amor, então nós precisamos de buscar isso que Davi tinha. Ele amava a Deus, ele buscava, ele é revestido do amor. Então, uma coisa que eu já preguei aqui, eu ensino no curso de casais, mas eu quero repetir aqui, que o amor, ele não é involuntário, ao acaso. Vou repetir, o amor não acontece por acaso. O amor não é assim, olhei amor à primeira vista e plim, né? Não, aquilo lá é paixão, né? O amor é uma decisão da pessoa de amar. Mateus, quer ver com uma prova que o amor, ele não é um sentimento que você pega ele ao acaso, não. Jesus falou o quê? Amai-vos os vossos inimigos. Eu quero ver alguém aqui que ama o seu inimigo porque ele sentiu sentimento por ele. Tem alguém aqui que ama o seu inimigo porque ficou apaixonado pelo seu inimigo? Não? Irmãos, então o amor não é um ato involuntário, não. É uma decisão. Primeiro, é um comando. Deus disse, amai-vos uns aos outros, né? Então, nós temos que entender que ele fala o seguinte, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, nisso eu quero ver aqui quem é que faz isso voluntariamente. Eu quero, involuntariamente. Do nada eu passei a amar meus inimigos. Não, é um sacrifício que você tem que fazer, mas a Bíblia diz que é um mandamento, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou assim, não somente aquele que está bonitinho na sua vida, não. Amai os seus inimigos. Então, quando Davi começou a ser perseguido por Saul, ele não deixou de amar Saul. Leia a Bíblia para você ver a história do rei Davi, as perseguições que ele tinha com Saul. Saul perseguindo ele. Teve situações que ele estava lá, que ele pegou Saul dormindo, ele cortou um pedaço da roupa de Saul para mostrar que ele estava lá com Saul nas mãos dele e ele não tirou a vida de Saul. Porque ele falava assim, é o meu rei. Né? Ele é o meu rei, ele chamava ele de meu rei,
de meu senhor. Então, quando ele tomou a decisão, que ele entendeu que Deus falou o seguinte, olha, ele é ungido do Senhor. Ele é ungido de Deus. Então, não se toca, não se desrespeita, não se afronta, não. Mas ele está me perseguindo, né? Mas e daí desvia-se dele, né? Então, isso agora já não foi o caso de Saul. Saul resolveu sentir ciúme, não foi? Quando ele viu que o rei Davi estava tendo sucesso, ele resolveu o quê? Sentir ciúme. Ele decidiu sentir dor de cotovelo, ele decidiu odiar a Davi, e foi isso que aconteceu. Se ele decidisse amar a Davi, nada disso tinha acontecido. Mas não. Então, o que eu estou falando? Nós temos que entender que essas coisas, as pessoas falam assim, mas o amor, né, é uma coisa assim que vem. Não vem, não. Você é uma decisão. Se você, por isso que a Bíblia fala em Efésios 5:22, marido, amai vossas esposas, né? Por que ele tem que falar se fosse uma coisa natural? Não, né? Porque é uma decisão. Então, a Bíblia conta que Davi é uma pessoa segundo o coração de Deus por tudo isso aí. Ele teve muitos dias que ele poderia ter tirado a vida de Saul, e Davi não fez isso. João 13:35 diz assim, nisso conhecereis que são os meus discípulos, se amardes-vos uns aos outros. Então, o que nós temos que entender, irmãos? Uma pessoa que ama, uma pessoa segundo o coração de Deus, que ama a Deus, ele ama seu irmão. E quando ele ama o seu irmão, debaixo do guarda-chuva do amor, existe perdão, misericórdia, e existe também a bondade. Perdão, misericórdia e bondade. Quando a pessoa ama, ela quer o bem. Não é? O amar é dar, né? Dar de si. Nós temos que nos gastarmos pela outra pessoa. Tem gente que fica economizando, né, o tempo dele, economizando os esforços dele. Não, quando você ama, você gasta a sua energia pelaquilo que é do outro. Agora, quando você fala não ama, você, por que eu vou perder meu tempo? Tá explicado, não há amor. Nisso não há amor. Então, Jesus ele fala, nisto conhecereis que são meus discípulos, se amardes-vos uns aos outros. Amém? Então, quem ama perdoa, tem misericórdia, quem ama é bondoso. Então, nós precisamos que as igrejas tenham mais amor, né? Mais misericórdia. E não levar as coisas, não, porque a obrigação é dele. Não, né? Vamos nos juntar. É tão gostoso quando as pessoas se juntam, que nem nós temos aqui o pessoal que se juntam, fazem a limpeza, outros se juntam, vêm aqui para fazer o ensaio do louvor, outros se juntam para fazer a tesouraria. Então, nisto, há amor. Agora, então, quando a pessoa tem assim a vontade, não estou fazendo isso em troca de alguma coisa, né? Então, a pessoa segundo o coração de Deus, ele manifesta as coisas por uma terceira característica, pela fé. A fé que ele tem, que Deus é tudo na vida dele. Então, o que adianta eu ter aqui na minha vida um bom emprego? Que adianta ter isso, aquilo, se eu não estiver bem com Deus? A minha vida não vale nada, porque a qualquer momento... Essa semana, uma funcionária que trabalha comigo lá na BCIP, né, ela falou assim, senhor Gary, eu vou ter que sair aqui, que hoje, 5 horas da manhã, uma pessoa muito amiga nossa faleceu. 5 horas da manhã, não tinha nada, não tinha problema nenhum, mas deu um ataque fulminante lá, tchau. Então, de novo, aquilo que nós estávamos falando no início, ninguém sabe a hora da sua partida. Então, como é que eu vou começar a querer achar que eu vou viver eternamente aqui, né? Que eu estou bem, a minha vida está resolvida, eu não preciso me preocupar com mais nada. O que a Bíblia fala assim? Tolo, aquele homem que encheu o seu celeiro. Amanhã lhe pedirão essa alma. Para que vai servir
tudo isso que você fez, se ajuntou, trabalhou de domingo a domingo, não teve um tempo para sua família, não teve um tempo para Deus, para quê você juntou tudo isso? Agora, Deus falou assim, e agora? Você veio aí do jeito que você foi. Nu você veio ao mundo, nu você voltarás. Para que você juntou tudo isso? Né? A Bíblia fala, juntai tesouro do céu, não é verdade? Irmãos, quantas pessoas no nosso meio não entendem que as coisas não acontecem só com os outros. Hoje morreu fulano, tal. E é você? Você acha que nós somos eternos? Ninguém. E se Deus chamar, como é que vai ser a sua entrada, né, lá com Ele, né? Vai chegar o dia de prestação de contas. Então, irmãos, nós não precisamos ficar aterrorizados por esse dia. Pelo contrário, temos que ficar assim tranquilos que nós, naquilo que nós tínhamos condições, nós estamos falando, eis-me aqui, Senhor, né? Vamos fazer a obra, sim, Senhor Deus. Se for abrir a boca para falar, Deus é bom, eu abrirei minha boca para dizer, Deus é bom, não é? Eu não preciso ter capacidade. O Senhor Jesus, Ele chamou os discípulos, pessoas que não tinham nenhum conhecimento, né? Pescadores, e falou assim, agora vem que vocês vão ser pescadores de alma, né? Então, agora eu vou ensinar vocês. Então, é Deus que nos capacita. Então, como é gostoso a gente ter o coração rendido a Deus. Então, quando você ama a Deus, você tem fé, né, na palavra, e a palavra diz lá sem fé é impossível agradar a Deus. Davi é um homem, segundo o coração de Deus, porque ele tinha fé. A palavra de Deus fala que desde que Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus cobriu Davi e foi com ele o tempo inteiro. E aí, Davi, ele enfrentou o urso, enfrentou leões, e um dia ele enfrenta Golias. Quem é uma pessoa que teria a coragem naquele exército para enfrentar Golias, se não uma pessoa que tinha fé em Deus, que conhecia Deus, como Davi? Davi, que não era nem soldado, ele vê aquele homem afrontando o exército inteiro, chamando todo mundo de covarde, né, de todos os nomes, e ele toma a dor do exército inteiro e fala, eu vou lá, não tem tem eu, mas você é um menino, não tem problema, eu vou lá. E a palavra diz que Saul tentou colocar a roupa de um soldado, né, do exército lá de Israel, e ele não aguentava com as armaduras, com as coisas, tudo lá, e ele falou assim, não, deixa esse trem aí, porque eu não consigo nem andar com isso. E ele foi do jeito que ele era no campo, lá, com uma funga, né, com 5 pedras, e ele foi. E a palavra diz que quando ele foi lá para enfrentar o Golias, Golias zombou dele. Golias falou assim, quem que é esse carinha aí que vocês mandaram para me enfrentar, né? Começou a falar um monte de coisa, falou assim, olha, Davi falou assim, ó, meu amigo, você está aí armado de espada, de lança, de escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus que você afrontou. Só isso. Na nossa vida, irmãos, se você tiver fé, que Deus é contigo, porque Deus, Ele já falou, eu sou Emanuel, Deus contigo. Então, se você tiver fé que Deus é conosco, você não vai fugir dos seus gigantes, porque Deus vai colocar as mesmas forças que deu para Davi, vai colocar nas suas mãos. Deus já venceu todos os nossos gigantes, mas você tem que ter essa fé. Aquele gigante que você precisa vencer, Deus já venceu. Depois eu quero orar no final do culto pela Dionil. Dionil, essa semana, terça-feira, vai passar por uma cirurgia. Deus já venceu esse gigante do medo aí, tá, Dionil? De sentar ali, mas então nós vamos orar, né? Fica tranquila, tá? Às vezes a gente fala assim, Senhor, você tem fé? Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Davi tinha fé. Então ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha fé. Ele acreditava, falou assim, se Deus me deu força para vencer um leão, se Deus me deu força para vencer um urso, por que eu não vou vencer esse gigante? Aleluia. Irmãos,
não importa o problema que você está enfrentando, né? Não importa se é enfermidade, se é desemprego, não importa. Deus, Ele já nos deu a condição de vencer todas as nossas lutas e, no tempo certinho, nós vamos ver a vitória. Às vezes, você tem assim uma situação que você está passando assim, não dorme mais, o medo te toma conta, né? Aquela insegurança. Tinha um testemunho que eu esqueci o nome, que até gravou, é de uma igreja batista lá da Bahia. Talvez a minha esposa vai lembrar. Ele cantou um hino, e depois, mas antes de cantar o hino, ele deu um testemunho, que ele fala assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que um dia Ele sonhou para mim. Então, eu gostava tanto desse hino, mas não sabia a história. O baterista da banda sofreu um acidente, uma coisa assim terrível, que os médicos falaram assim: olha, sem chance, né? Essa pessoa não tem mais nenhuma chance de voltar à ativa, de voltar, não. Se viver, vai ficar super paraplégico, só vai mover os olhos, um exemplo. Não lembro os detalhes. Mas ele acreditou nas promessas de Deus. Ele falou assim: o Senhor tem promessa na minha vida, e eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir o sonho que Ele sonhou para mim. E dessa fé que ele tinha, ele gravou essa música, que é uma coisa verídica na vida dele. Deus fez um milagre dele voltar à ativa, e hoje ele está normal, né? E ele canta isso aí, as pessoas falam assim: por que estão cantando música bonita? Mas é uma história de fé, né? No Deus que nós servimos. Então, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele pode mexer, fazer coisas que você não pode nem imaginar. Então, é só crer que Deus não vai deixar nada acontecer, os planos dele, nenhum deles são frustrados, amém? Então, nós precisamos ter essa fé. Não tem... por exemplo, quando eu não conhecia, evidentemente, não tinha Jesus há muitos anos atrás, eu tinha um medo danado de vir para São Paulo, ter que trabalhar em São Paulo, ter que andar de ônibus. Eu ficava pensando assim, né? Falei: meu Deus, né? Como é que será um dia? Eu morava em Campinas, né? Eu trabalhava no banco lá, era caixa do banco. Trabalhava um dia, né? Numa cidade assim, aquela loucura. Eu via falar, né? Eu tenho um tio que, falecido já, que ele falava que ele levantava 4 horas da manhã, pegava trem, pegava 11, fazia... Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso, né? Um dia... Então, um dia eu fui transferido de Campinas, eu fui transferido para Belo Horizonte. Um dia fui transferido para o Rio. Falei: vai chegar o dia de chegar em São Paulo, né? Quando eu vim para São Paulo, eu tinha tanto medo, que eu via no jornal, assim, trânsito parado, marginal, não sei o quê. Eu falava: Deus me livre, como é que essas pessoas vivem nessa cidade? Aí chegou o dia que transferiram eu para São Paulo. 15 dias, eu parecia que eu morava aqui já há 10 anos, andando para lá e para cá de carro, sem problemas, nenhuma preocupação. E Deus sempre foi fiel, né? Sempre foi ali, né? Nunca me deixou aquelas preocupações. Quando você coloca na mão de Deus, Deus vai te conduzindo você, vai te dando tudo aquilo que você precisa. Então, você tem que ter fé. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era obediente, porque ele amava a Deus, porque ele tinha fé. E tinha uma outra coisa, irmão, que é uma característica na vida de Davi, que eu quero falar para vocês. Quando fala assim: por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? Além de amar a Deus, além de ser obediente à palavra, ter fé, ele tinha liberalidade. O que é isso? Liberalidade, né? É uma característica... Para você entender o que é liberalidade, entenda que Deus poderia ter dado um anjo mais graduado para morrer por nós. Mas Ele não, Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu único filho. Ele não deu uma mixaria lá, pegou um qualquer, não. Ele deu o seu melhor para nós. Isso é fazer o máximo que você pode fazer, né? Tudo que você pode fazer é fazer o seu melhor. Então, Davi...
ele fazia isso. Um dia, Davi estava tão agradecido a Deus que ele falou o seguinte: eu preciso armar um altar para Deus. Eu tenho que levantar um altar para Deus, porque Deus é tão bom. Ele tinha um sonho dele sempre, né, de construir lá o templo, né? Mas ele começou por um altar. E aí ele falou assim: mas eu não tenho terreno. Ele não tem o terreno. Então ele foi, a palavra diz, deixa eu achar aqui. 2 Samuel 24. Ele queria armar um altar para Deus. E ele não tinha terreno. E ele foi falar com o rei Araúna. Araúna, não é Aruana, Araúna. Aí, porém, o rei Araúna disse: não, eu vou te dar esse terreno. Que isso, rei Davi? Você não precisa disso, não. Eu vou te dar, porque naquela época Davi ainda não tinha sido, não era rei ainda, né? Ele estava sendo perseguido ainda, naquele período que ele já era ungido, mas ainda não era possado como rei. E ele falou o seguinte: não, mas Deus é tão bom que eu quero armar um altar para ele. Mas ele era um soldado com os seus exércitos, não tinha parada, né? Aí esse rei, Araúna, falou assim: olha, você é um cara tão bom, você já me defendeu tanto aqui, me ajudou tanto, eu vou dar o terreno. Ele falou assim: negativo. Você acha que eu vou aceitar uma coisa que não me custou nada para dar para o Senhor? Eu vou comprar esse terreno para fazer o altar para o Senhor. E ele comprou não só o terreno, como comprou os bois para o holocausto. Irmãos, pergunto: quantas pessoas que poderiam dar muito mais para o Senhor, mas ele fala assim: não, né? Para quê, né? Irmãos, se você tem um coração rendido, agradecido, rendido a Deus, você vai dar o seu melhor. Então a liberalidade é isso. Davi, ele falou o seguinte: tá bom, olha que bom, né? Que alguém vai me dar um terreno, aí eu já armo o altar. De repente, as pessoas falam assim: você não vai lá no culto, você já ora por mim. Eu não preciso ir nem lá na igreja, né? Você não pode fazer isso por mim? Então as pessoas vão falando: deixa, vai lá, né? Adora a Deus por mim, né? Depois fala que foi eu que mandei. Se bobear, acho que tem alguém pensando que Deus vai aceitar isso, né? Irmãos, tem pessoas na igreja que falam o seguinte: vou doar uma geladeira para a igreja. A geladeira, o gás não funciona mais. Vai dar mais trabalho consertar do que, senão ela consertava, né? Eu vou dar para a igreja. Aí vem, né, as doações assim. Gente, para com isso, né? Se a coisa não presta, para que você vai dar para a igreja? A palavra diz que Deus quer uma ovelha sem mácula, né? Sem doença. Você não pode pegar uma galinha cega aqui e falar: essa vai ser minha oferenda para Deus. Deus vai falar assim: muito bom. A hora que você pedir, eu vou também te dar um galo cego, né? Olha, é incrível, mas tem muitas pessoas que podem dar o seu melhor e não dá para Deus. E dá o pior. É melhor não dar. Então, para dar uma coisa assim, que vai ficar mais caro o concerto, porque ninguém quer mais agora, então esse eu vou dar. Então, não faça isso. Então, a liberalidade. A palavra diz que Davi deu a sua própria riqueza para Deus. Quando foi para construir o templo, 1 Crônica 29, 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras, ouro e prata das pratas e cobre. Então, Davi, a liberalidade é isso: é oferecer algo sem esperar nada em troca, tá? Então, a liberalidade não é a seguinte: eu vou dar, mas o que você vai me dar em troca, né? Liberalidade é o seguinte: eu não espero que Deus, eu vou trazer aqui uma oferta, um dízimo, eu não vou esperar que Deus vai me fazer por conta disso uma grande bondade. Não. Por exemplo, nós temos que entender que o dízimo é o mínimo que nós temos que dar ao Senhor. Não é isso? A palavra não diz? É o mínimo. A oferta
A oferta, você vai fazer a oferta alçada, aquilo que você falou assim, eu senti de dar. Então, eu não estou fazendo essa pregação para tirar a oferta, já passou a hora da oferta. Mas, irmãos, tem pessoas que falam o seguinte, a conta certinha, né, para mim dar o dízimo, né? A oferta, então, nós temos que entender que aquilo que nós fazemos, nós temos que fazendo por amor, por aquilo pela que a obra precisa. Se você sentir que nem, falar, olha, precisamos fazer imagina que Deus dê a direção para nós de comprar um exemplo, uma Kombi para poder ir buscar irmãos que não podem vir à igreja, mas não tem dinheiro. Aí, vamos fazer um livro de ouro e fazer nas igrejas, né? Então, aí precisa de uma oferta alçada, né? Vamos lá, quanto que vocês podem e tal. Então, isso aí, você faz pela necessidade. Graças a Deus, toda vez que nós precisamos fazer alguma coisa, Deus proveu. Mas, irmãos, nós precisamos não ficar fazendo assim, eu vou dar o meu dízimo e achar que eu fiz tudo de bom. Aquilo lá é o mínimo. Davi, ele é um homem que é segundo o coração de Deus, porque a palavra diz aqui que ele deu da sua riqueza, olha, ele deu 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, 105 toneladas de ouro. Sabe quanto representa isso hoje? 8 bilhões de reais hoje. Você já viu alguém fazer essa oferta? Né? Davi fez essa oferta. Ele pegou da sua riqueza. Falou assim, essa é a minha oferta, né, para a casa do Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui porque tem muitas pessoas que é tão preso ao bem material, e aquilo que o pastor Rodrigo estava falando, lembrando, né? Isso aí, você tem que se libertar de mamon. Você não pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Por quê? Se você é preso a bens materiais, Deus não pode te abençoar. Porque você fala o seguinte, olha, esses bens materiais eu preciso manter. Por que existem tantas pessoas indo para a cadeia hoje, ou pelo menos com as imagens dele aí na mídia, pessoas que foram reveladas aí que tem que prestar conta com a justiça. Por quê? Pessoas ligadas a riquezas, a poder. Então, nisso, a pessoa vai ficando presa, querendo mais e mais e mais. Se ele tivesse parado na primeira investida que ele fez, talvez ele teria arrependido, Deus teria perdoado. Mas não, ele insistiu e continuou. E está tão preso ao poder, ao dinheiro, que ele está sendo revelado agora a vergonha, né, para a família dele, para todo mundo ver. Né, o cara sendo preso, esses grandes empresários, pessoas que, né, usufruíram daquilo que não era dele. Então, pessoas presas a mamon, né, ao Deus da riqueza, ao Deus do poder. Então, você não pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Então, quando a gente fica desapegada, Deus vai poder te abençoar muito mais. Porque Deus, ele olha o nosso coração. Ele sonda as nossas intenções. Ele sabe quando você faz igual. Quando Jesus entrou lá no templo, que o irmão Aldo leu aqui na hora da oferta, né? Ele não subiu no púlpito. Ele ficou lá perto do gasofilácio olhando. E ele falou assim para os discípulos, vem ver aquela viúva lá. Ele via lá as pessoas dando oferta, né? Se enchendo o peito lá, os fariseus com relação às ofertas dele, né? Mas veio aquela viúva e deu as 2 únicas moedinhas que ela tinha. Falou assim, essa foi a melhor oferta que nós tivemos aqui. Não importa se era 20 centavos ou 30 centavos. Irmãos, nós temos que ver o seguinte, né? Quando nós desapegamos as coisas materiais, Deus abençoa. Porque você se liberta. Deus não consegue, você tem que decidir se vai servir a Deus ou a mamon. Então, nós falamos aqui que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que, obediente à palavra, um homem que amava a Deus, né? Nisso conhecerei que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Um homem de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se as coisas não estão bem na sua casa, creia que amanhã é um outro dia, né?
A palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos certeza, irmãos. A gente vê, a gente acompanha, a gente ministra e fala, e eu vejo a mão de Deus operando, mas tem pessoas que a bênção demora mais para chegar. Por quê? Porque não tem fé. A pessoa começa a se espernear e começa a buscar outros lugares. A pessoa não espera Deus operar na sua vida, na vida dela. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Davi, ele era obediente à palavra, amava a Deus, tinha fé, tinha liberalidade e tinha uma outra coisa. Ele era um adorador de Deus. Davi, se você ler os Salmos, né, a maioria dos Salmos é de Davi. Davi era um grande adorador. Então, irmãos, Davi, ele escreveu lá, Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria dele era estar na casa do Senhor. Era estar na presença de Deus. Quando nós temos alegria de estar na casa do Senhor, todas as oportunidades, nós temos o coração agradecido. O Salmo 127, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar para sempre na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Então, tem gente que vem uma vez, né, por semana na casa de Deus e ainda uma luta, né? Quanto é gostoso a gente estar na casa de Deus. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo ele habita em nós. Nós não precisamos vir aqui para estar com a presença de Deus, mas é na comunhão com a igreja. Quando você está aqui, Deus está te usando. Como é que Ele pode te abençoar? Ele pode te abençoar lá na sua casa, deitado, sentado, tomando banho, dormindo. A palavra de Deus diz que Ele abençoa nós enquanto nós estamos dormindo, né? Ele já nos dá. Mas Deus tem um propósito. Deus quer que a gente receba mais para compartilhar. Receba e compartilha. Receba e compartilha. Como é que você vai compartilhar se você não está na comunhão? O que você vai compartilhar? Alguém falou, não, eu quero que... Deus quer dar a experiência pessoal de cada um. Deus quer ter experiência pessoal com cada um, mas para isso nós precisamos querer também estar na presença de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor para a nossa vida da gente estar orando sem cessar, né? De segunda a segunda, crendo que Deus ouve, né? Na presença de Deus. Você não precisa vir à igreja, mas estar na igreja é importante. Nós vamos começar aí um trabalho para que a gente possa estar mais junto com os irmãos unidos, porque as pessoas vão esfriando. Aí, eu não vim no domingo, já não vou no outro, não faz tanta diferença. Você é que pensa. Quanto mais distante de Deus, menos informações de Deus quer operar na sua vida, quer que você receba uma coisa para ajudar lá na sua casa. Ele vai falando, mas à medida que nós nos distanciamos de Deus, como é que Ele opera? Então, todos os resultados, né, que eu vi aqui, por exemplo, Davi, ele é um homem tremendo, né? Segundo, a gente sabe do erro dele, do pecado dele, tremendo, do adultério de Davi, mas Deus o perdoou, e o que ficou foi que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Uma pessoa, quando ele tem a obediência à palavra, o entendimento, quando ele cai a ficha que ele errou, ele fala, Pai, perdoa, eu pequei contra ti. A pessoa que está distante de Deus fala, isso não foi nada não, né? Deus nem vai ligar com isso, né? E não pede perdão. Acha que é normal, Deus é bonzinho. Não, vai ficando lá na conta, né? Então, uma coisa é a seguinte, né? Deus não tem distinção. Ele ama rico, pobre, né? Todas as raças, mas Ele está procurando um tipo de pessoa, diz a palavra. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É esse. Então Deus está caçando. Então nós temos que buscar, né? Lendo os Salmos de Davi, né? Vendo aqui né? 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Você louva o Senhor em todo o tempo?
Mesmo que a situação não vá bem, né? Assim como diz lá Abacuque, né? Mesmo que a figueira não floresça, você louva o Senhor? Ou só quando está tudo bem? Quando você vai tendo assim essa certeza que não deu certo agora, mas amanhã é outro dia, amanhã é uma outra oportunidade, que Deus vai agir, você não tem essa preocupação. Você crê no Deus que você serve, então você dorme e tem a certeza que Deus vai agir. Então, Davi, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que benção, né? Salmo 71:8. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Salmo 68:4. Cantai a Deus louvores ao teu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é o Senhor. Então, independente do que está acontecendo na sua vida, louve ao Senhor. Independente da circunstância, louve ao Senhor. Dai graça. Seja um coração grato. É tudo que Deus quer da nossa vida. E quando você crê, quando Ele vê, né? Então, Deus vai nos abençoando. É quando você olha para trás e fala assim, poxa vida, né? Eu passei por isso. Estou vivo, não acredito. Quando você está no sofrimento, você não vê, né? Aquela cortina escura, né? Uma nuvem negra na sua vida e tal. Mas, irmãos, quando você tem fé, o tempo passa. Ontem, nós fomos para Campinas, como eu disse, no aniversário do meu irmão. E a Lilian foi junto, né? A Lilian e o pastor João foram juntos, né? E a Lilian tem um problema sério de medo né? Na estrada. Você andou um pouquinho, você já está andando muito rápido. O carro lá, e não sei o quê. Foi um transtorno para ir, né? E eu orando para Deus, né? Não é fácil você dirigir com pessoas assim, preocupadas, né? Aí na volta, eu falei assim, vai ser outro tormento, porque se de dia para ir foi complicado, imagina à noite, né? Ainda mais sabendo que da última vez que eu vinha da Bandeirante, por pouco Deus livrou a gente de um acidente que eu estava andando a 120 por hora e tem um acidente na pista e eu era o primeiro carro para chegar no acidente, o carro parado assim, eu só fui enxergar uns 80 metros. E aí, para parar o carro, e como ela sabia daquilo, eu falei assim, a volta vai ser triste, né? Se na ida, com o sol quente, ela foi lá, ai, pai, você está muito rápido. Pai, olha o carro lá, não sei o quê. Aí, Deus inspirou a minha esposa a colocar lá os louvores que cantou no casamento dela, né? Aí se entendeu, quando eu vi, já estava aqui. Falei, oh Deus, tu é grande, né? Porque a pessoa, né, ela fica ali naquela, eu não sei, né? Tem pessoas que é complicado. Tem motorista que quer dirigir, ele só confia se ele está dirigindo, né? Tem gente que é assim. Então, o que nós estamos falando? Então, quando a gente vê, Deus vai dando um jeitinho. Quando você fala assim, vai ser um sofrimento, né? Deus dá um jeito, quando vê, você, que nem assim, preocupações com cirurgia, que nem a pessoa, meu Deus, quando vê, você já sarou. Aqui a irmã, aqui a Débora, né? Já está aí cantando, que beleza, que benção, né? Já está nos ajudando aí, né? Passou por uma cirurgia do desvio septo nasal. É isso aí, né? Deus, quando você olha, assim, o tempo já passou, já tudo aquilo que era preocupante. Então, tem que confiar mesmo em Deus. Agora, só para nós fecharmos aqui. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi declarado como profeta, né? Lá em Atos 2, 29 e 30, patriarca, né? E 1 Crônica 29 e 28, fala que Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias e muito respeito. Não é tudo de bom? Ser um homem segundo o coração de Deus? Morrer numa boa velhice, que Deus nos dê assim sempre, que a gente morra, no dia que nós partimos, né? Nós deixarmos assim boas lembranças, respeito, né? Que tenha deixado assim rastros de céu por onde nós passamos, né? Puxa vida, né? As pessoas falarem assim, né? Deixou assim um legado, né? Aprendi muito, né? Aquela pessoa contribuiu, aquela pessoa fez uma diferença na minha vida. Deus quer que você e eu façamos isso, né?
E nós, se você que está sentado aí, está achando que você é um Davizinho lá do campo, cuidador de ovelha, que não tem a menor condição, não te preocupe que o profeta Samuel já está com azeite preparado lá para te ungir. E no poder de Deus, né, sob a força do Espírito Santo, é que nós vamos fazer a obra de Deus, amém? Vamos ficar em pé, agradecer a Deus e nos preparar para a ceia do Senhor. Já convidar o pastor Rodrigo para conduzir a ceia. Senhor, que maravilha, meu Deus,